Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Há uma relação no seu retorno, mas Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Agora, irmãos meus, rogamo-vos a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele, que não sejais facilmente demovidos do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, porque não acontecerá assim, mas certamente, com certeza, primeiro virá a apostasia, e será manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, de tal maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que no seu tempo próprio seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça está operando, e somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Só até aqui, e graças a Deus. Podeis tomar assento. Deus me despertou nesta manhã com essa palavra: o fim vem. Diga para o irmão que está do seu lado: o fim vem. E nós estamos vivendo as preparações para este tempo. O fim está próximo, o fim está chegando. De uma e de outra parte, você ouve em todos os cantos da terra falar sobre o fim. O fim está próximo. E muita gente já fala assim automaticamente, né? Depois de tantas coisas que têm acontecido, tantos sinais, tantas evidências, é muito natural a gente falar: o mundo está acabando, o fim vem, o fim vem, está chegando. Aleluia. E você pode talvez dizer: seja bem-vindo, fim. Mas o fato, queridos, é que isso não é novidade, né, para aqueles que esperam no Senhor, porque está escrito. Tudo quanto está escrito vai ter que se cumprir de forma cabal, de forma perfeita, porque o próprio Jesus foi quem disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então nós, nesta manhã, queremos trazer aqui uma breve reflexão, para trazer também um despertamento da igreja acerca do fim. Enquanto muitas pessoas estão adormecidas, ainda alguém se arrisca a dizer que a igreja está adormecida no seu berço esplêndido. Mas eu diria
que tudo isso faz parte desse contexto de preparação para que a igreja possa ser despertada para os grandes acontecimentos do fim. O apóstolo Paulo, aqui no texto que acabamos de ler, fala sobre o dia de Cristo. E a minha pergunta é: o que vem a ser o dia de Cristo? O dia de Cristo será o dia de grandes acontecimentos, que poderíamos dizer o fim da igreja na sua plenitude, ou melhor, eu poderia me arriscar a dizer a plenitude dos gentios, como o apóstolo Paulo disse que haveria entrado. O dia de Cristo marcará o fim desta plenitude da igreja como organização de homens na terra, ou até mesmo como organismo vivo, como o corpo de Cristo, para cumprir os desígnios do Senhor. O fim está próximo. Agora, o apóstolo Paulo diz no texto que isto não acontecerá antes que venha a apostasia, antes que seja revelado o filho da perdição, o iníquo, o anticristo. Isso não vai acontecer. Muitas pessoas não têm um certo discernimento acerca da segunda vinda de Cristo e às vezes confunde-se até mesmo com o arrebatamento da igreja. Na verdade, o dia de Cristo é um dia de juízo, é um dia de julgamento, onde Jesus julgará as nações, onde a igreja já estará com Cristo e virá nessa segunda vinda. A igreja virá com Cristo após esse tempo da apostasia, ou seja, no final da apostasia, que compreende-se 7 anos. A primeira etapa são os primeiros 3 anos e meio, que é a tribulação, onde se manifestará a falsa paz, onde o anticristo há de se revelar de forma ainda muito tímida. Mas após esse período, na desolação de Daniel, nos 3 primeiros anos e meio, a Bíblia diz que o anticristo, ele se revelará, ele mostrará a sua cara sem pena, de forma cruel, e então ele vai se manifestar de fato, literalmente, e aí vai assentar-se no trono de Deus. Ele vai assentar-se querendo parecer com Deus, querendo operar como Deus, sinais, prodígios e maravilhas. E o apóstolo Paulo diz que o próprio Deus vai permitir isso, vai inclusive dar poder com sinais, prodígios e maravilhas para que ele possa operar e assim enganar a muitos, porque a operação do erro será liberada também por Deus. E é por isso que é nesse tempo que nós precisamos estar alicerçados na verdade, na palavra de Deus, porque esses últimos dias que precede o arrebatamento da igreja estará acontecendo de forma em que muitos se esfriarão, muitos se apostatarão da fé, muitos estarão tão frios, gelados, descomprometidos, que a gente pode
observar já este prenúncio nos dias em que estamos vivendo. Você pode observar que os tempos já estão bem caracterizados, tão claros, tão nítidos, que você mesmo já não sente a mesma disposição de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, de renunciar a si mesmo, de pagar o preço pelo chamado de Deus. Você já sente isso na carne por causa destas evidências. Você observa que os tempos estão tão diferentes, que antigamente você via as pessoas apaixonadas, as pessoas estavam totalmente imbuídas nesse compromisso de pregar a palavra, de levar o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, de renunciar à sua própria vida para fazer a vontade de Deus. E hoje as pessoas não mais querem ter esse desconforto. As pessoas preferem viver na zona de conforto. A maioria hoje, pela multiplicação da ciência, hoje as pessoas não precisam vir mais à igreja, porque a igreja vai até a sua casa. A igreja entra através da mídia televisiva, através da internet. Nunca se teve tanta facilidade de ouvir a palavra de Deus como nos dias de hoje. Então as pessoas, nessa zona de conforto, nesse comodismo, elas não se movem para fazer ou estabelecer o querer de Deus nas últimas obras que precederá a volta de Cristo Jesus. Eu quero dizer para vocês que, da mesma forma como Paulo diz que haverá um esfriamento geral, onde muitos se apostatarão da fé, onde muitos perderão o amor por Cristo. Às vezes de boca a gente diz: não, mas é claro que eu amo a Jesus. Mas você só pode manifestar isso através da sua própria vida, através do seu testemunho, através das suas atitudes, através das suas ações, né? É muito fácil a gente pregar a palavra de Deus. É só você pegar um microfone, né? É só você usar a sua boca de trombone e proclamar em praça pública ou a pessoas de forma isolada. Mas o mais difícil é você viver o que você prega. Vai chegar momentos em que você não vai nem poder pregar com a sua própria boca, porque as coisas estão se estreitando. Hoje, se você vai a algumas nações, por exemplo, lá da Europa, se você for flagrado pregando o Evangelho, e se alguém te denunciar que você está querendo convencê-lo, né, do Evangelho de Cristo Jesus, você pode ser preso. Se alguém ousar convencer alguma pessoa nesta questão da pregação do Evangelho, você pode ser denunciado e até mesmo pagar um preço muito alto. Então hoje isso já é realidade. Há muitos anos atrás eu tive na Suíça. Isso faz mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos aproximadamente, sei lá, 15, 20 anos. Quando eu estive na Suíça, isso daí já era uma realidade. Não se podia pregar o Evangelho em praça pública. Você fazia nas casas, nas igrejas que eram autorizadas. Mas hoje a coisa está mais estreita. Aqui no Brasil, né, nós que temos ainda essa liberdade de pregar o Evangelho, a coisa está estreitando contra as igrejas. Então isso são evidências de que o fim está próximo.
haverá um esfriamento geral, muitos deixarão seu amor. O apóstolo Paulo diz que muitos, até mesmo os próprios eleitos de Deus, serão enganados pela falta de comprometimento, pela falta desse amor. É por isso que em Apocalipse o Senhor Jesus diz: volta. Para voltar, né? Para voltar você tem que se arrepender. Volta e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor, senão eu irei contra ti e removerei o meu candelabro de ti, a minha luz de ti, se tu não te arrependeres. Nós estamos vivendo estas evidências claras, em que o fim está próximo, o fim está chegando. Eu outro dia estava pensando assim, eu creio literalmente que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio. Eu, na verdade, estou vivendo isso, porque eu sei que a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento não depende de algumas profecias que estão escritas lá no livro de Mateus. As profecias são para o dia do fim, as profecias são para a segunda vinda de Jesus Cristo, que são muito taxativas, muito claras. Mas o arrebatamento pode acontecer hoje, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e nós precisamos estar preparados para isso. O arrebatamento pode acontecer pela morte ou por esse grande advento. Por exemplo, quinta-feira eu estava orando para o meu irmão, o irmão Wellington, estaria fazendo uma viagem para a Bolívia para ver o seu filho que estava em coma. Orei por ele, eu senti naquele momento ali, eu chorei com ele, porque eu senti algo que não me arrisquei a dizer a ele, que Deus iria levá-lo. Mas abençoei a ida dele, e quando ele chegou na Bolívia, 20 minutos antes de ver o seu filho, Deus o levou. E aí se cumpre aquela palavra de Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ontem, conversando com ele, ele chorou no telefone, porque é uma perda muito grande. Mas eu dizia para ele, pastor, irmão Wellington, ninguém ama mais do que Deus. Deus, Ele é o Pai dos pais. Nós estamos aqui nessa incumbência de cuidar dos nossos filhos, mas os nossos filhos são de Deus. No momento que Ele chamar, no momento que Ele recolher, quando Deus ganha, nós não perdemos, nós ganhamos também. O fato que essa relação de paternidade terrena, em que nós temos essa obrigação, esse dever de cuidar dos nossos filhos, acaba. E lá quando nós nos reunirmos, estivermos juntos, não teremos essa relação de paternidade, porque será uma só paternidade, um só pai, que é Deus, e todos nós seremos irmãos. Mas eu falei para ele, a sua missão, o seu propósito como pai aqui na terra, você cumpriu, meu filho. Então, alegra o teu coração, porque aprove a Deus chamá-lo, tomá-lo, e essa é uma prerrogativa divina da sua soberania, que Ele chama quem quer, a hora que quer, e da forma como quer, e não precisa dar explicação para ninguém. Eu sei que o Consolador, o Espírito da consolação, vai te consolar nesse momento, mas pode ter certeza que ele foi promovido, e ele está com o Senhor. Aleluia. Então, queridos, o arrebatamento pode acontecer pelo advento do arrebatamento, ou antecipadamente pela morte. Ele foi arrebatado e já está no seio de Abraão.
E a minha preocupação nesses dias é que Deus vai arrebatar muita gente. Haverá um despertamento muito forte, muito grande sobre a igreja. E Jesus está dizendo: desperta, ó tu que dormes, pois Cristo te resplandecerá. É chegado um tempo de despertamento desta sonolência espiritual, porque a igreja está como dormindo num berço esplêndido, adormecida. E nós não podemos permanecer nessa posição, porque é chegado um tempo de frutificação. Eu tenho dito que a primeira palavra que Deus deu para o homem na terra foi frutificar, porque a árvore que não frutificar será cortada. E às vezes é necessário ser cortada antes, para não se perder. E não se assuste que Deus levará muitos pelo arrebatamento da morte, porque naqueles dias serão dias cruéis, serão dias difíceis. Eu queria entrar um pouquinho aqui para você entender. O dia do Senhor, o dia de Cristo, é o dia da segunda vinda. Será um dia de juízo para as nações, para os reis da terra que estiverem cercando Israel, julgando Israel pelas suas próprias mãos, tentando destruir Israel. E o Senhor virá neste dia e abrirá os olhos do povo judeu, e eles olharão e verão aqueles a quem um dia traspassaram. O Senhor derramará o espírito de graça e de súplica, para que os seus olhos sejam abertos, porque foi o próprio Deus que fechou os seus olhos, endureceu os seus corações, para que adentrasse a plenitude dos gentios. E nós, como igreja do Senhor, essa igreja que foi oriunda dos gentios, que teve raiz gentílica, que hoje assumiu o papel e a posição como noiva do Cordeiro, noiva de Cristo, que tem hoje a responsabilidade como uma voz profética na terra, uma representação legal do reino de Deus na terra, que foi investida de autoridade, foi investida de poder para cumprir esses últimos dias que precederá o arrebatamento ou a segunda vinda de Cristo. E esta igreja hoje se encontra adormecida. Eu creio, como disse Joel, que nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, haverá uma manifestação sobrenatural do poder em plenitude sobre a igreja. Joel diz: e derramarei o meu espírito, falando de plenitude. Ele começou quando Pedro pega essa palavra de Joel e aplica no tempo da igreja primitiva, e ele fala: e derramarei do meu espírito, isso falando de porção. Mas a palavra de Joel é para os tempos do fim, é para os tempos de hoje, e o Espírito Santo será derramado de uma forma sobrenatural, com grande manifestação do poder de Deus sobre a terra. E isso vai acontecer antes do arrebatamento. E se nós estamos à porta, estamos vivendo já esse princípio das dores, é porque nós estamos na reta final. E como é que a igreja tem se portado? Como é que a igreja tem reagido? O que é que a igreja está fazendo? É por isso que eu creio, queridos, que Deus vai levantar um remanescente santo. Ou seja, vai levantar um povo dentro do seu próprio povo.
Deus dá a oportunidade, porque Ele não vai tomar por assalto, Ele não vai forçar ninguém, Ele não vai empurrar ninguém, mas o comando já foi dado, e aqueles que se colocarem na posição serão usados tremendamente e ficarão para a história. Agora, aqueles que estão vivendo as palavras proféticas desses últimos dias, em que o amor de muitos tem se esfriado, muita falta de comprometimento, falta de renúncia, ninguém quer pagar preço, ninguém obedece mais como obedecia. Não, pastor, eu obedeço a Deus, não ao Senhor. Mas Pedro diz: como é que você pode amar a Deus que você não vê, e você não consegue nem amar o seu próprio irmão? Eu trago essa aplicação dessa palavra. Como é que você pode obedecer a Deus que você não vê, e você não consegue obedecer nem a autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida? Porque hoje está assim. Esse esfriamento, esta negligência, onde as pessoas não estão dando a credibilidade devida ao que está escrito. Só que a palavra vai se cumprir, querendo você ou não. Você sabe o que às vezes nós também não usamos essa ferramenta tão poderosa? É claro que a palavra de Deus é a maior ferramenta para usar no mundo espiritual e contra o próprio Satanás. Mas você precisa entender que quando você estiver num processo de luta, de guerra, de batalha, você vai pegar essa arma e saber empunhar direito para combater no mundo espiritual. Como é que eu empunho essa arma, pastor? É sabendo o que está escrito. E você vai dizer: Satanás, está escrito. E pronto. E aí você vai dizer: nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Nenhuma das enfermidades que veio sobre este mundo, sobre o Egito, apegará a mim. E aí você vai usar a palavra conforme o que está escrito e vai combater nesta guerra que você está passando, seja numa guerra espiritual de cunho pessoal, de cunho coletivo, ou seja, de qualquer forma, você tem que conhecer as armas da vossa milícia, que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inferno. Felizmente tem muita gente usando armas emocionais, e aí vem na emoção: pastor, ora por mim, e aí entra numa perspectiva de emoção. E a obra de Deus, essa batalha, essa guerra, jamais pode ser travada na dimensão da alma, e sim do Espírito. Então, queridos, nós como igreja do Senhor, precisamos entender qual é o papel que nos cabe para esses últimos dias. Quer ver uma coisa? Quantos estão dentro de si com aquele fogo ardente de ganhar almas para Jesus? Eu não vou nem mandar levantar a alma para a gente não ser envergonhado, não diante dos homens, não, diante do Senhor. Porque se você levanta a mão e pensa que é só por causa do homem, mas o Senhor é quem está olhando, e os seus olhos são como chamas de fogo. Quer ver uma coisa? Quantos têm se preocupado com o seu próximo? Pastor, mas quem é o meu próximo? Pode ser seu irmão que está dentro da igreja, pode ser o seu vizinho, pode ser seu funcionário, pode ser alguém que você conheceu. É uma alma. E quanto é que vale uma alma para você? A Bíblia diz que uma alma vale o mundo inteiro, mas nós não damos muito valor. Ou seja, nós não damos valor nem a nós mesmos, porque se dermos valor a uma alma, você saberia o valor que você tem. Porque Jesus, Ele pagou o preço por você. E se tivesse somente você para Ele vir na terra para te salvar e te resgatar, Ele viria.
Mas para você, quanto é que vale uma alma? E eu respondo: se a alma para você valesse o que você pensa que vale, essas almas estão perdidas. Não é, pastor? Você está nos julgando? Estou falando de uma forma generalizada. Cada um recebe o seu quinhão. Mas o que eu quero te dizer é que se você não evangeliza, se você não se preocupa em trazer uma alma para a igreja, se você não jejua para Jesus salvar uma alma, se você não paga o preço de alcançar uma alma para o reino de Deus, então, que tipo de valor tem essa alma para você? É fácil a gente declarar isso de boca, mas Jesus não se comove pelas nossas palavras, pelas nossas pregações. Ele quer ver as nossas atitudes. É por isso que essa palavra apocalíptica para a igreja, e Jesus diz: volta e arrependa-te, vede onde caíste e arrependa-te e volta, senão eu virei contra ti e removerei o meu candelabro, ou seja, a minha luz de ti, se não te arrependeres. Isso fala, queridos, que nós estamos vivendo esse tempo apostático, em que muitos têm se esfriado, têm se apostatado até mesmo da fé. Eu tenho visto, não é ovelha não, é líderes, pastores, que estão se apostatando, que estão se esfriando, que estão tomando outro rumo, outro caminho. Gente deixando a igreja, as suas responsabilidades, o seu chamado, que tem sido árduo, tem sido muito difícil. É aí que o ouro está sendo purificado pelo ourives, pelo fogo purificador, para saber verdadeiramente quem foi chamado. E quantos foram aprovados, porque muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Então, queridos, eu trago esta palavra com muito temor e tremor, para que a igreja que está debaixo dessa guarda, desse cajado, dessa cobertura, possa se despertar, porque nós estamos no tempo do fim. Diga para o irmão que está do seu lado: o fim vem, o fim vem. Mas o apóstolo Paulo nos adverte, para que nós não sejamos pegos de surpresa, que não acontecerá. Eu estou falando aqui sobre o tempo do fim, o dia de Cristo. Estou falando sobre a segunda vinda de Jesus, que não é o arrebatamento. Acontecerá isto depois, primeiro, do arrebatamento. O arrebatamento é o início da apostasia. O arrebatamento é o início em que o filho da perdição, o iníquo de natureza perversa, o anticristo, se manifestará. E aí o apóstolo Paulo diz que aquele que o detém, enquanto não for tirado da terra, impedirá a manifestação do anticristo. Quem é que o detém? Existe uma discussão entre o Espírito Santo e a igreja. Na verdade, a palavra de Deus diz, Jesus fala lá em Mateus 5, que nós somos o sal da terra. Queridos, o sal tem um poder sobrenatural. Bota aí, vê se você consegue botar uma colher de sal na boca e comer. Mas só uma colher. Não, bota uma colherzinha de chá. Não, bota um quarto dessa colher de chá e bota na boca, vê se você consegue comer. Para você ver o poder do sal. E Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Se um pouquinho de sal
é suficiente para você temperar uma comida. Imagine se você tem aí 1 quilo de sal. Você leva aí meses e mais meses com 1 quilo de sal, sim ou não? Agora ele está dizendo, se o sal se tornar insípido. O que é insípido, pastor? Insosso. Não produz o efeito da sua função. O sal perdeu o seu sabor, perdeu o seu efeito, perdeu o seu poder de ação. Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Pastor, me explica isso direitinho. Queridos, Sansão tinha muito sal, muito poder, o Espírito estava sobre ele. Sabe o que aconteceu? Ele brincou com a unção dele. Ele simplesmente, ele achou que tinha domínio sobre a unção que estava sobre ele. Mas a unção não é nossa. O poder do machado, lembra quando aqueles filhos de profetas perderam o machado, ficou só com o cabo? E aí tal foi o desespero, ai Senhor meu, era emprestado. O desespero, porque era emprestado. A unção de Deus na tua vida, o poder de Deus na tua vida, é para ajudar no teu serviço, para que a tua obra seja aceita diante de Deus e seja bem feita. Brinca com o que é emprestado. O que é emprestado você tem que devolver, você tem que prestar conta um dia, sim ou não? Quando caiu o poder de ação, caiu o machado, acabou a obra. Vai cortar madeira com um pedaço com o cabo? Vai lascar a linha com o cabo? Tem gente assim, tem gente querendo agir no reino de Deus só com o cabo, só batendo, machucando, esmagando, sangrando, pensando que está arrebentando, porque perdeu a unção, perdeu o poder de ação, o poder do machado. Então, o que é que está acontecendo com a igreja? Jesus está dando a chacoalhada final desse despertamento, para que ainda haja tempo. Lembra daquela parábola lá que eu falei outro dia, da figueira, que estava fora do aprisco? Jesus viu que não tinha fruta, amaldiçoou na hora, e aí chegou para outra que estava dentro da vinha, e o viticultor ainda intercedeu pela figueira, para que deixasse mais um tempo, 3 anos, e ele fez um negócio com o vinhateiro, falou assim, olha, se daqui a 3 anos ela não reagir, se não frutificar, se ela não produzir os frutos pela qual ela foi chamada, então você pode arrancar, vamos dar um fim nessa história, mas enquanto isso dá uma oportunidade. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele está dando uma oportunidade para a gente, porque se não houver fruto, Jesus disse, nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. A primeira palavra de Deus para o homem foi fruto, frutificai. A gente não precisa justificar com palavras, ou querer dizer, né? Não, Jesus, é pelo fruto, que você conhece a árvore. Uma árvore que não dá fruto, vai ser cortada. Uma árvore que não dá fruto, vai ser arrancada da vinha. Então, queridos, que nesta manhã nós, de fato, podemos ter a sensibilidade desse despertamento, porque o fim vem, o fim está próximo, o fim está chegando. Alguém pode ser arrebatado antes pela morte, e se Deus está vendo você numa zona de perigo, que zona é essa, pastor? Queridos, se nós estamos no lugar sem dar fruto, a gente está pecando pela negligência, pela desobediência, pela timidez. Apocalipse diz que os tímidos não herdarão
Que timidez é essa? É você ter o poder nas mãos para poder obedecer, fazer, executar e simplesmente dar desculpas. E nessa timidez, não é uma timidez, né, de alma, não é uma timidez de alma, porque tem pessoas que são tímidas, mas quando Deus usa, é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Eu, por exemplo, eu sou tímido, sou muito de falar, mas quando eu pego esse microfone aqui e me deixo Deus fluir através da minha vida, sai de baixo. E receba, nessa noite, nessa manhã, receba a maçarandubada de Deus aí, porque vem, aleluia, vem acolcho de Deus para a sua vida como igreja de Jesus Cristo. Então, o dia de Cristo será um dia de acerto de contas, será um dia de juízo, onde Deus vai julgar todas as nações da terra, onde Deus, Ele vai destruir todas as nações que se levantarem contra Israel, quando colocarem naquele cerco. Será o tempo também do fim da igreja, porque Deus endureceu o coração, diz Paulo, lá no livro de Romanos capítulo 8, 9, que Deus endureceu o coração dos judeus, fechou os seus olhos simplesmente por causa de mim e de você, para adentrar. Ele pegou uma planta braba, pegou um galho de uma planta, de um zambujeiro natural, e enxertou na boa oliveira. É a igreja, somos nós. Ele tirou um galho da oliveira original dos judeus e pegou esse zambujeiro e colocou no lugar. Isso é um privilégio para nós como igreja. Isso significa que nós temos uma dívida com Israel. Nós precisamos orar pela paz de Jerusalém, orar pela nação de Israel. Nós precisamos abençoar a nação de Israel, porque também tem uma promessa sobre a igreja: abençoarei os que te abençoarem, e benditas serão todas as nações da terra por causa de ti. Fala da oliveira natural de Israel, é uma bênção abraâmica. Então, queridos, nós como igreja somos hoje o povo mais privilegiado, porque somos a extensão de Cristo, somos a voz de Deus na terra, somos, aleluia, a representação legal do reino de Deus na terra. E Deus, Ele não vai ficar refém de nós, mas Ele vai cumprir a sua palavra através de cada um de nós, ou seja, da igreja que Ele levantou nesses últimos dias. E eu quero, para encerrar, mas quem está gostando, diga amém, te dizer que Deus me trouxe hoje aqui como um profeta, para te dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te, e Cristo quer te resplandecer, quer usar a tua vida. Se não, eu virei contra ti e removerei a minha luz de ti, diz o Senhor. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso fala de vergonha, de zombaria, de escárnio, e que as pessoas vão olhar para você, e você que recebeu tanto privilégio, poder, autoridade e misericórdia está nas mãos do inimigo. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que a gente possa entender, queridos, que Paulo está alertando a igreja, porque o dia de Cristo será um dia terrível. Só que nós não vamos estar aqui na terra, porque já passamos pelo arrebatamento. E quando esse dia chegar, a segunda vinda de Cristo, que não é o arrebatamento, nós viremos com Ele, onde Deus vai julgar Satanás, vai amarrar por 1000 anos, e depois de 1000 anos vai soltar por um tempo, e depois vai destruí-lo
pelo assopro da sua boca e vai lançar no inferno. Mas enquanto isso, o diabo está e vai receber poder de Deus nesses últimos dias para enganar a muitos. O engano é uma arma do diabo, é uma especialidade do diabo. O engano é exatamente a verdade distorcida. Muitos serão enganados porque não estão alicerçados na palavra. E aqui eu chamo a atenção àqueles que gostam de movimento. Não tenho nada contra movimento, eu até gosto. Movimento é bom, se a gente não se movimentar, a gente não, né? Mas o movimento do Espírito. Tem gente que só gosta de movimento. O movimento vai passar, profecia vai passar, milagre vai passar, sinal vai passar, mas a palavra de Deus é quem vai te sustentar nesses últimos dias. É a palavra de Deus que vai te alicerçar e que vai te sustentar contra as investidas do nosso adversário. E Paulo está dizendo que ninguém vos engane, porque o diabo vai receber poder para enganar. A operação do erro vai ser liberada por Deus, porque nesses dias, queridos, serão dias finais em que você será confrontado. E o filho da perdição, ele só vai manifestar depois que a igreja for arrebatada. Enquanto o sal estiver aqui salgando, operando, aquele que o detém, a igreja no poder do Espírito Santo, vai impedir de manifestar. Pode ter certeza que enquanto nós estivermos aqui como igreja, o filho da perdição, o anticristo, não pode se manifestar. Mas no momento que ele for arrancado, ele vai se manifestar de forma, em primeira instância, 3 anos e meio primeiros, nessa falsa perspectiva de paz, que é a tribulação, onde ele vai ainda enganar a muitos. Só que nós já não estaremos mais aqui, como igreja. Mas a igreja desobediente, a igreja rebelde, a igreja adormecida, a igreja que não dá ouvido, que não ouve o que o Espírito diz à igreja, vai ficar. E aí você entende agora porque que Jesus vai levar muitos antes, pelo arrebatamento na morte, para não ficar na apostasia, na grande tribulação. Porque nos 3 primeiros anos e meio, queridos, ele vai ainda de forma tímida enganar a muitos. Vai se montar um sistema único de governo, religioso e político, onde vai dominar todas as nações, e tudo vai girar em torno desse sistema único de governo. E tudo vai girar em torno desse sistema único de governo. As pessoas, para comprarem, vai ter que receber a marca da besta. A Bíblia fala, ai das grávidas. Por que ai das grávidas? Naqueles dias, uma geração é 9 meses. Nasce a criança chorando, desesperada, querendo leite, querendo comida, e aí você sem poder, você não, a pessoa sem poder comprar, vai fazer o quê? Ou se submete ao sinal da besta, ou vai ter que viver, né, longe desse circuito, porque haverá uma grande perseguição e você vai ter que ter o subsídio próprio para poder subsistir diante dessa situação. E aí virá a desolação de Daniel, onde o anticristo vai se manifestar, querendo ser Deus, parecer com Deus, ser adorado como Deus, e ele vai perseguir tudo que se chama Deus. Não é só Deus de D maiúsculo, não. Existem tantos deuses hoje na terra, até rato, barata, né? Cachorro, tudo é Deus, que eles constituem ídolos. Então o anticristo vai se levantar contra toda forma de culto, tudo que se chama Deus, para centralizar tudo nele. E os cristãos, principalmente, que não forem arrebatados, vão
ter uma perseguição terrível. E quando ele se revelar a crueldade, o caráter dele, de fato, aí, misericórdia. Aí aqui esses últimos 3 anos e meio se chama grande tribulação. E a Bíblia diz que vai chegar um momento que o próprio Deus vai liberar as pragas, os animais gafanhotos com dentes de leão, com unhas de escorpião, né? Animais que vão atormentar o homem na terra. E muitos vão ser tão atormentados, vai ter um sofrimento tão intenso, que muitos vão procurar a morte, e por 3 meses e meio, a morte vai ser removida da terra. E aí as pessoas vão buscar a morte e não vão encontrar. Alguém vai querer dar um tiro, e não vai morrer. Alguém vai ser lançado do 10º andar, vai se machucar todo, mas não vai morrer. Vão buscar a morte e não vão encontrar, porque Deus vai remover a morte da terra. Olha aí, Deus tem o poder da morte, está nas suas mãos. Ele vai remover a morte da terra. E por causa dos escolhidos que estarão na grande tribulação desses dias, vai ficar uma igreja, porque os 2 testemunhas virão para... O Espírito Santo não vai estar aqui, então os 2 testemunhas, que subtende-se que seria Moisés e Elias, que virão para pregar o Evangelho os moradores da terra. E aí, nesses últimos 3 anos e meio, por causa dos eleitos, daqueles que ainda, e aí se cumpre aquela palavra, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Muitos serão degolados, muitos entregarão as suas vidas para não negar o nome de Jesus, para não perder a salvação. Serão dias terríveis, e a gente não vai estar aqui. Pelo menos eu vou estar no céu, e você? Mas quem ficar, queridos, vai sofrer terrivelmente. E por causa desses eleitos, Deus vai abreviar esse sofrimento. Por causa dos eleitos da terra, Deus vai abreviar. E aí, quando se cumprir a apostasia, esses 7 anos, aí Jesus voltará na sua segunda vinda, e nós voltaremos com Ele. Nós estamos hoje numa Santa Ceia, e nessa Santa Ceia, nós estamos reunidos com Cristo, e essa reunião é apenas um protótipo daquilo que vai acontecer naquele dia, onde não são os obreiros que vão te servir, mas o Senhor é quem vai servir a cada um de vocês. Serão as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos reunidos com o Senhor. Não é o Senhor que virá à terra, mas nós, pelo poder do Espírito Santo, seremos arrebatados, seremos levados à presença dEle. E depois desse período, nós voltaremos com Ele. E aí se estabelecerá o milênio e reinaremos com Cristo. E aí Ele será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que estará escrito no manto, sobre a sua coxa, aleluia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia! Aí eu diria que nós somos uma nação de reis ignorantes, como diz Miles Mouro. Somos um reino de reis ignorantes. Mas um dia os seus olhos vão se abrir e você vai reinar com Cristo. Vamos ficar de pé. E aqui eu aprendo uma coisa importante: o dia do fim não é o arrebatamento. O arrebatamento será para alguns que estão preparados, estão aguardando. Para qualquer momento o arrebatamento pode acontecer hoje. O arrebatamento pode acontecer hoje. Hoje pode ser essa última ceia que você possa participar.
Depois do arrebatamento é que se cumprem as profecias, os sinais que estão lá no livro de Mateus 24. Que a Bíblia diz que naquele dia, no dia de Cristo, o sol não dará a sua luz, nem a lua, a terra se escurecerá completamente. Assim como no dia que Jesus verteu o seu sangue, naquele dia em que Ele deu a sua vida. Então será um dia terrível, será um dia do juízo de Deus, será um dia de julgamento de reis, de nações. O povo de Deus, os judeus, aí sim acabará o sofrimento desse povo, da terça parte que será salva, que se renderem, que abrirem os seus olhos. Deus vai derramar o Espírito de graça e de súplica. Será o tempo em que a igreja, a plenitude da igreja chegará ao seu fim. Não terá mais igreja, que nós já estaremos para sempre com Ele, já reinando com Ele. Então será um tempo em que a Bíblia diz, e naquele dia, quando fala aquele dia, o dia de Cristo, a segunda vinda de Jesus, é esse dia, onde será o dia do fim, o fim de todas as coisas aqui na terra. E aí haverá um novo céu e uma nova terra. E aí haverá, aleluia, um novo governo, o governo de Cristo, o governo milenar, que nós reinaremos com Cristo sobre a terra. Mas pastor, será um novo céu e uma nova terra. Não é essa terra corruptível. A Bíblia fala que, bom, não vamos entrar aí, já é uma outra mensagem. Mas o que eu quero nessa manhã, a mensagem de Deus para a tua vida, é que ainda há tempo para um despertamento. Infelizmente hoje a gente vê tanta gente rebelde, gente desobediente, gente que é só fachada, só capa. Mas Deus tem olhos como chamas de fogo, conhece todo mundo. Gente que tem temor. Eu acho lindo, o irmão Wellington veio: pastor, eu quero que você ore por mim, eu vou viajar, que o Senhor abençoe a minha estadia, a minha viagem. Tem gente que viaja, nem sequer avisa o pastor. Não é que eu tenho que ser avisado, não, tem que estar controlando a sua vida, mas Deus colocou uma cobertura espiritual sobre a tua vida. E no mundo espiritual, enquanto o diabo guerreia contra a tua vida, se tem uma cobertura, quem recebe a cobertura? Você está debaixo de um guarda-chuva, a chuva só vai até o guarda-chuva, porque debaixo da chuva, do guarda-chuva você tem a proteção de Deus, amém? E Deus coloca essa proteção através das suas representações, das suas autoridades que Ele estabelece sobre a nossa vida. Vilásio mesmo vai viajar, vai tirar um carro, até um carro, né? Não sei se ele já se esqueceu, mas quando vai tirar um carro novo, ele: pastor, vamos lá primeiro lá orar na concessionária lá, vamos ungir esse carro, vamos abençoar esse carro. Apesar dele ser ministro também, mas isso mostra e revela o temor que nós temos a Deus e que honramos as autoridades também. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, removendo essas escamas, e que a gente possa temer a Deus através do temor à autoridade. Porque o que não reconhece uma autoridade e se levanta contra a autoridade, levanta contra o próprio Deus. Eu quero orar pela tua vida e quero abençoar você nessa manhã. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.